todo sofrimento é causado por uma desordem. Todo sofrimento é causado por uma desordem. Se você está sofrendo é porque tem algo que está fora do lugar, está desordenado, está bagunçado. E também tem sofrimentos psicológicos que são causados pela falta de ordem lógica, uma ordem no pensar. Basicamente isso. Vamos para uma exemplificação primeiro mais básica para que você perceba isso, né? Então, se você está com febre, uma febre alta, porque você está com uma infecção, e infecção significa que você tem uma quantidade de bactérias ou uma bactéria diferente, né, alojada em um local diferente, e porque aquela bactéria que não deveria estar lá ou não deveria estar naquela quantidade, ou seja, uma desordem do que é natural, o que vai acontecer? O seu corpo acaba elevando a temperatura para fazer uma defesa contra essas bactérias. Isso se chama febre, né? Então, tem uma desordem e por isso que você está passando mal, por isso que você está com febre, você está mal, cansado, enfim, todos os sintomas que a febre dá. Da mesma forma, se o nosso pensar está em desordem, né, a forma como a gente pensa está em desordem, isso vai nos gerar também dores e sofrimentos psicológicos, com toda certeza. E eu posso dizer isso até por conta de um caso com uma paciente que já sofria de ansiedade há muito tempo, tá? Mais de 10 anos sofrendo de ansiedade, com crises constantes e crises que estavam ela atrapalhando a fazer coisas até muito simples da vida, sabe? Então, atrapalhando a vida por completo. E aí a gente começou a fazer um trabalho terapêutico, um atendimento terapêutico, e ela melhorou consideravelmente, ou muito bem. Essas crises já foram desaparecendo, foram diminuindo, e foi muito prazeroso para ela, até porque ela também se dedica muito, né? Terapia não é para quem não quer mudar de vida, tá? Terapia é para quem quer mudar de vida. E ela se dedica muito a seguir as orientações, seguir os planos, o projeto e ver como nós estamos organizando as coisas na terapia. E ela melhorou bastante. Muito, 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 muito. Só que aconteceu um caso muito curioso, que é, evidentemente, o que eu quero apresentar para vocês aqui. Ela foi fazer uma atividade, ela foi fazer uma tarefa que ela faz toda semana, e normalmente ela faz isso de bicicleta, só que às vezes tem que carregar uma criança, enfim. Ela faz esse trajeto de bicicleta. E aí o que aconteceu? Que aquele dia era um dia muito quente. Inclusive na cidade onde ela mora, o calor é quente mesmo, muito abafado, às vezes uma umidade muito forte. E ela foi fazer essa atividade, deslocar, né, fazer essa tarefa, uma certa distância considerável da casa dela. Então ela tinha que pedalar uma bicicleta, carregar uma criança junto com a bicicleta, debaixo desse sol escaldante, nesse calor. E ela foi fazendo as tarefas, mas teve um dia que ela se alimentou pouco, se alimentou mal, foi um dia um poucozinho ruim, assim, digamos. E quando ela chegou nesse local, foi fazendo as coisas que tinha que fazer, adivinha o que aconteceu? Ela passou mal. Passou mal. Quando ela passou mal, ela logo em seguida ficou meio preocupada, porque ela estava com a criança e ainda a distância para chegar em casa era longa, e ela entrou em crise de ansiedade. Começou a ter uma crise de ansiedade naquele processo e não conseguiu encontrar uma solução tão fácil assim para desvincular da crise, até que arrumou uma solução, enfim. Beleza, isso é o que ela descreveu para mim, descreveu basicamente dessa forma, tá bom? Dessa forma. E aí, como que ela chegou na terapia? Ela chegou na terapia com um mix de sentimentos, né? Um sentimento de culpa por ter entrado em uma crise de ansiedade de novo. Então ela se sentiu culpada. Um sentimento de medo, que parece que a ansiedade ela não tinha desaparecido. Ela estava como que um monstro escondido atrás da porta. Ela estava ali escondida atrás da porta e mais hora, menos hora, ela ia abrir a porta e pronto, crise de ansiedade de novo. Ela estava triste, né? Porque parece que ela regrediu no todo o progresso que ela estava realizando. Então, esse mix de emoções, ela estava demonstrando e dizendo culpa, medo, né? Uma certa frustração, né? Uma certa tristeza. Tudo isso estava aparecendo quando ela descreveu todo o ocorrido, né? Não somente no dia que ela descreveu da terapia, mas no dia que ela também passou pela crise.
E quando eu falo que todo sofrimento é causado por uma desordem, e principalmente os psicológicos, como por exemplo esses sentimentos como culpa, medo, tristeza, é porque a ordem do que ela estava acreditando não seguia da realidade. Como assim? Percebam que ela descreveu, e ela descreveu desta forma, que ela começou a passar mal e depois entrou em crise de ansiedade. Certo? Só que o que estava gerando culpa, medo e a tristeza é que ela entrou em crise de ansiedade e por isso passou mal. Porque quando ela tinha crise de ansiedade ou crise de pânico, o corpo respondia. Seja palpitação, mão gelada, sabe? Essas coisas. E o que ela começou a sentir era algo parecido. A forma como ela começou a passar mal era parecido como ela tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. E aí, ela descreveu para mim toda a ordem correta, mas ela estava acreditando de que ela passou mal porque ela entrou em crise de ansiedade. Do nada, ela entrou em crise de ansiedade, do nada, e isso gerava nela essa tristeza de que perdeu o progresso, gerava esse medo de que a ansiedade é esse bicho-papão atrás da porta que vai abrir a porta, em qualquer momento ela vai entrar em crise de ansiedade de novo. Isso gerou tudo. Mas não estou entendendo, John. O que isso quer dizer? Quer dizer muita coisa. Inclusive para ela, foi muita coisa. Quando ela percebeu isso, ela falou, é verdade. Eu passei mal antes. E eu comecei a ficar desesperada porque eu estava passando mal com a criança e eu não sabia, eu estava com medo, né, de se eu desmaiasse, o que ia ser da criança, enfim, eu entrei num certo parafuso que me levou para a crise de ansiedade. Porque quando ela chegou na terapia e descreveu a ordem que é passei mal e entrei em uma crise de ansiedade porque o medo de deixar uma criança sozinha, que eu ia desmaiar e não sabia o que ia acontecer comigo, ela descreveu a ordem. E aí isso gerou uma crise de ansiedade. Não corresponde com o sentimento que ela tinha. Porque parecia na cabeça dela de que ela tinha sofrido uma crise de ansiedade e por isso passou mal. Quando ela percebeu isso, o alívio foi imediato. A culpa, medo e tristeza desapareceram. Porque, como eu disse, todo sofrimento é causado por uma desordem, inclusive uma ordem lógica. Quando ela percebeu esse erro lógico que ela estava fazendo, é lógico. E eu nem sei por quê. Porque ela descreveu da forma correta. Eu não tirei isso de trás da orelha. Eu não tirei isso de trás da orelha para aliviá-la. Não. Ela disse isso. E quando eu mostrei para ela que ela apresentou toda a linha de sequência do ocorrido, e quando o que ela estava sentindo não correspondia com a linha de sequência que ela tinha descrevido, ela percebeu, é verdade. É verdade. Por que eu estou fazendo isso comigo mesmo, né? Ela estava se martirizando. Ela escolheu, claro, entre várias aspas, não é porque ela escolheu, né? Mas ela estava utilizando um método que machucava ela, a si mesma, para sentir culpada, para sentir medo, para sentir tristeza. Tudo porque ela dizia para si mesma que ela entrou numa crise de ansiedade do nada e por isso que passou mal. Quando que, ao contar para mim a história, o relato mesmo do fato ocorrido, ela falou assim, passei mal. Depois fiquei com medo de desmaiar e acabei entrando numa crise de ansiedade. Aí você vai falar assim, Jonathan, eu não sou bobo de cair numa dessa. Claro que é. Desculpa eu te falar isso. Claro é, a gente cai nessas. Se a gente não verificar os nossos próprios pensamentos, se a gente não verificar os nossos próprios pensamentos, se a gente não verificar o que está passando dentro de nós, a gente vai, uma hora ou menos hora, cair nesses enganos. E esses enganos é uma desordem
e por essa razão nos gera sofrimento. Vai gerar esse mal-estar. Entende? E às vezes, uma terapia, às vezes é um ajuste tão fino, mas que tem uma força e potencial de mudar a vida que da forma que nós estamos vivendo hoje. Curioso, né? Às vezes é um detalhe tão fino, é só uma perspectiva diferente, né? Ou seja, às vezes é ordenar a forma do pensar, pronto. Todos os problemas, ou pelo menos os problemas provenientes daquela desordem, desaparecem. Como a gente está falando do corpo, né? Tomou um antibiótico, tomou 2 dias, a febre já desaparece, porque as bactérias já estão sendo, já estão morrendo, né? Não estão se reproduzindo, e o antibiótico está fazendo efeito. A desordem desaparece, o sofrimento também. A desordem lógica desaparece e o sofrimento também. Muito bem. É isso que a gente procura fazer na terapia, né? Dar ordem ao pensar. E com essa razão, os sofrimentos elas desaparecem de verdade. Se você quer ser meu paciente, eu sugiro você a preencher um formulário que tem aqui na descrição do vídeo e você receberá uma consulta online 0800 comigo de graça, tá bom? Um grande abraço para você, aquelas coisas de sempre, hein? Se você gostou do vídeo, deixa um curtir, compartilhar. Curte, compartilhe, deixa um comentário. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.